Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, nossos visitantes que já saudei, não sou certamente a primeira e tampouco serei a última oradora no dia de hoje a usar a tribuna para falar do dia dedicado ao professor. E é com grande preocupação, como cidadã e como senadora com mandato parlamentar conferido pelos eleitores do meu estado, que faço esta intervenção na tribuna. Hoje deveria ser um dia de comemorações. Hoje, claro, todos sabem, é o dia do professor, mas confesso que não há qualquer clima para comemorações, como bem frisou agora há pouco também o senador Paulo Paim, com todo o respeito e merecimento que atribuo a essa atividade básica e de importância inquestionável. A situação da nossa educação, apesar dos esforços que muitos professores têm tido ao longo da nossa história, é grave e preocupante. Uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas em 2009, encomendada pela Fundação Vitor Tivita, e que serviu de base para o editorial do jornal Zero Hora de Porto Alegre deste domingo, confirmou que quase ninguém mais quer ser professor ou professora em nosso país. Dos 1.500 alunos do terceiro ano do ensino médio ouvidos pelos pesquisadores, senador Cristóvão Buarque, apenas 2% confirmaram a intenção de cursar alguma licenciatura voltada para o magistério ou para a pedagogia. Isso prova, senhoras e senhores senadores, o quão desvalorizada está essa profissão nobre e que nas décadas de 60 e 70 estavam entre as mais desejadas pelos brasileiros. Alguns países, como a Finlândia, a Coreia do Sul, Singapura, a própria China gigantesca no seu tamanho, são exemplos para os brasileiros, porque esses países investiram maciçamente em educação e na Finlândia um professor é mais reverenciado do que um médico, é mais valorizado que um médico. Um professor tem um status diferenciado na sociedade finlandesa e é assim que nós deveríamos tratar os nossos mestres em todos os níveis. Esses dados dessa pesquisa, infelizmente, reforçam que os professores, mesmo sendo tão necessários quanto nas décadas de 60 e 70 para a formação dos brasileiros, está com total falta de prestígio entre os jovens e as gerações que mais deles dependem. A Fundação Carlos Chagas analisou ainda a situação de 180 escolas públicas e conveniadas de 6 capitais brasileiras de 4 regiões. Os municípios pesquisados são mantidos em sigilo e as conveniadas representam 27% dessa amostra. As principais constatações também são igualmente preocupantes. Salas de aula lotadas, infraestrutura dos prédios precárias, professores com pouca formação acadêmica e com remuneração menor do que o piso nacional da categoria, como há pouco aqui foi referido. Portanto, senhoras e senhores senadores, senhor presidente Paulo Paim, os professores precisam ser olhados com mais admiração e tratados com respeito, seja pelas autoridades que devem cumprir a lei, seja pelos alunos ou pelos pais dos alunos, respeitados pela sociedade brasileira. E toda a sociedade, inclusive o governo federal, precisa de ações concretas e propositivas para possibilitar esse retorno de valorização a essa categoria. Os profissionais com vocação e dedicação à atividade do magistério têm um papel relevante nesse processo, mas precisamos de maior mobilização e mobilização favorável a essa mudança. O meu estado, o Rio Grande do Sul, e há pouco foi referido aqui, está com sérios problemas para pagar salário dos professores. E apesar de ser considerado um estado rico, ele não cumpre a lei do piso nacional dos professores.
Tenho recebido, aliás, manifestações de professores via Facebook ou Twitter, como o da professora Flávia Silveira, que hoje pediu que o governo do meu estado pague o piso salarial dos professores. Essa é apenas uma das questões que tem chegado ao meu gabinete e que precisam de solução por parte das autoridades. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, sobre a presidência de César Miola, tem feito algumas ações para superar as carências do poder público na área da educação. Desde 2008, o Tribunal deu prioridade para os municípios responsáveis pelo ensino fundamental e infantil, onde a necessidade de criação de vagas é maior do que nos demais. O Tribunal tem agido nesse filtro e considerado as contas desses municípios, nos quais a situação financeira não é das melhores. Esse movimento tem conseguido ampliar significativamente as matrículas em municípios gaúchos. O Tribunal ainda não tem os dados para quantificar esse aumento, mas há um movimento importante nessa direção. Além disso, tenho falado dos recursos para prefeituras que não têm chegado ao destino. Desde a semana passada, quando prefeitos de todo o país vieram a Brasília, e insisto sobre a atenção que a prima rica, a União, precisa dar aos primos pobres, os municípios. Sem repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, gerido pelo governo federal, fica difícil aumentar os investimentos na educação. Só as perdas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, já acumulam 17 bilhões de reais. As perdas com o Fundeb. É um dinheiro que existe e que simplesmente poderia ser repassado para suprir essa área crucial para o desenvolvimento como a educação. Os prefeitos têm usado esse tema, educação, nos seus discursos, na própria campanha eleitoral, mas a população precisa votar em quem realmente cumprirá essas promessas. Precisamos cobrar isso e ficar sempre vigilantes. Como informou o editorial que referi há pouco, sem professores não há médicos, sem professores não há engenheiros, sem professores não há advogados e outros ofícios mais respeitados pela sociedade. Concordo que o professor é a base da formação de todos os demais profissionais. Todos nós, inclusive desta casa, precisamos criar as condições para que os mestres tenham orgulho da profissão que escolheram e não o contrário. E por ter feito o curso normal, lá nos anos 80, 70, hoje curso do magistério, é que tem um motivo especial para valorizar o trabalho dos professores. Fico triste, muito triste, quando leio, ouço ou vejo notícias de alunos agredindo professores em vários cantos do país. Um retrato nada edificante para a sociedade brasileira, que precisa cada vez mais estimular o ensino de qualidade e se preocupar com a formação de seus professores do ensino básico e médio, grandes gargalos da educação brasileira. Professores hoje são heróis do cotidiano, trabalham sem condições e a maioria, muitas vezes, consegue resultados surpreendentes. Temos um exército de bons mestres, desde aqueles que, no passado, como a minha cunhada, a que homenageio agora, viúva, Dora Viana Cardoso, lá em Rio Pardo, hoje, aos 94 anos, e que lá no passado ensinou as primeiras letras ao meu saudoso marido, Otávio Omar Cardoso, que havia ficado órfão muito criança. No interior do nosso país continental, senador Cristóvão, são muitos os casos de Doras ensinando, às vezes, à luz de vela, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos ou filhos adotados. Também orgulhosamente quero homenagear minha irmã, professora Ruth Bussolotto, que na Escola Estadual de Ensino Fundamental, professora Delfina Loureiro, no bairro da Gaúcha, lá na minha Lagoa Vermelha, como diretora, fez uma revolução, levando os pais para dentro da escola,
e assim melhorar o desempenho dos alunos e também dos professores. Eu tenho muito orgulho porque ali, nessa escola, fiz o meu estágio como professora do curso do magistério. Por fim, mas não menos importante, queria apresentar daqui dessa tribuna também os meus sinceros cumprimentos a uma querida professora, Maria Sanmartins, que no ensino médio, quando estava fazendo exatamente o curso de magistério, me ensinou muito, não apenas a educação formal, mas, sobretudo, a desenvolver o caráter e fazer a coisa certa. Minha professora de português, professor Cristóvão Buarque. Agradecer também àqueles mestres que tanto me ajudaram no então Grupo Escolar Argentina, que fechou as portas, lamentavelmente, em Porto Alegre, no Grupo Escolar Otelo Rosa, também de Porto Alegre, na Escola Estadual Presidente Kennedy, também lá na minha Lagoa Vermelha, e na Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, onde fiz o curso de Comunicação Social da FAMECOS, na nossa PUC. A todos esses mestres e a todos eles que desde o ensino fundamental me ajudaram a construir e a ser e procurar ser, através do exemplo deles, da dedicação desses mestres todos, a dedicação e a minha homenagem àqueles que ajudam a construir uma educação de qualidade, pela dedicação, pelo compromisso com a juventude que vai fazer a construção do país. Com muita alegria, concedo a parte ao nosso mestre, nosso professor, nosso senador Cristóvão Buarque. Senadora Amélia, um pouco quase que para repetir o que falei na uma parte ao senador Paim. A minha alegria de ver mais um senador, uma senadora, aqui na tribuna, lembrando o Dia dos Professores, os que carregam o futuro do Brasil. Porque cada brasileiro carrega um pouquinho o futuro do Brasil. Cada um. Não tem um que não carrega um pedacinho. Mas o professor é o que carrega mais futuro. Porque carrega os ombros dos habitantes do futuro desse país e a cabeça que eles terão. E nós carregamos o futuro de um país com os ombros, o trabalho e a cabeça. E cada vez mais a cabeça vai ser mais importante. Então, apenas para cumprimentá-la, dizer da minha satisfação e ficar feliz que a senhora cita nomes específicos de professores, inclusive sua irmã, que tiveram um papel tão importante. Muito obrigado. Eu digo isso como professor também. Eu agradeço muito. A minha irmã está recém-aposentada. E eu disse a ela que ela deveria continuar no ofício, porque é vocacionada para isso, para uma educação de qualidade. E ela só é feita e o resultado só aparece quando a família é envolvida no desempenho escolar, quando o pai é chamado à escola para receber o boletim do mês ou do semestre, e para quando o professor e o diretor da escola se envolve e se preocupa com a presença constante ou com a ausência do filho e comunica aos pais para que eles saibam qual é exatamente o comportamento e atitude do aluno. Às vezes, esse abandono, senador Cristóvão, é a razão do absenteísmo e também da falta da presença desse aluno na escola. E isso tem prejudicado muito. E eu penso que o diretor de uma escola, especialmente no ensino fundamental, tem dupla função, a de pai e de mestre, e, lamentavelmente, os professores no nosso país hoje estão sendo sobrecarregados, porque a eles também está sendo transferida a responsabilidade que é da família na educação e na formação dos princípios e dos valores das crianças e dos adolescentes de modo especial. Assim é que também é sobrecarregada essa responsabilidade aos professores. Queria dizer que essas homenagens que fiz são absolutamente justas por conhecer as figuras que fiz, que mencionei aqui há pouco, desde a minha cunhada Dora Viana Cardoso, que está lá em Rio Pardo assistindo esta sessão, também a Maria Sanmartins, que está lá em Caxias do Sul assistindo esta sessão aqui de homenagem aos professores, e a minha irmã lá em Lagoa Vermelha, a Ruth Bossolotto. E a todos os professores, como eu disse, que ajudaram na construção da minha formação e também desses princípios éticos e morais que eu procuro seguir conforme esse exemplo dado. Senador Paulo Paim, muito obrigado, o senhor que está presidindo essa sessão.